Olá, tudo bem? Um conceito aqui bem importante que a gente tem aqui em respeito às classes e à orientação a objetos é um conceito que a gente chama de herança, tá bom? Então, como eu comentei, a gente faz bastante associações em orientação a objetos com coisas do mundo real de fato. E a herança em si, ela é uma coisa comum da gente do dia a dia, então eu creio que deve ser uma das coisas mais simples, entre aspas, de se aprender dentro da orientação a objetos. Então vamos ver como é que se dá a herança aqui na orientação a objetos utilizando o PHP. Eu vou, só para simplificar aqui o nosso conteúdo, eu vou criar uma pasta chamada de classes, coloca aqui aula classes objetos. Vou jogar essa nossa primeira classe aqui para dentro dessa pasta. Então vou só selecionar ela aqui e arrastar para dentro da pasta. Vou confirmar e vou deixar ela aqui pra gente, tá bom? Então no Git ela já vai estar aí para você no momento que você esteja assistindo o curso, já vai ter essa pasta que você está vendo eu criando ela agora, mas ela já vai estar aí para você, porque já vai estar gravado nesse conteúdo. E eu vou criar aqui uma pasta chamada de herança, tá bom? Heranca sem o cedilha. E aqui dentro eu vou criar o seguinte, eu vou criar aqui uma classe chamada de animal. Então, botão direito em cima da pasta, PHP class, e a gente cria aqui o nome animal, tá bom? Ou animal em inglês, né? Mesma escrita. Então, eu vou colocar aqui uma propriedade chamada aqui de nome. Tá? Um animal pode ter um nome. E, só para a gente deixar mais simples, eu vou dizer que um animal pode dormir, tá? Então, bem tranquilo. Então, eu posso fazer aqui um return em this name, né? Para acessar aqui o atributo interno da classe. E this name are sleeping, ou seja, o animal está dormindo. Tá? Um exemplo bem simples aqui pra gente, tá bom? Como se dá o conceito de herança? Então eu criei aqui, se você perceber, eu tenho uma classe base, animal, vamos dizer que uma classe genérica, e eu posso ter a partir dessa classe, uma classe chamada dog, ou seja, cachorro, tá bom? Um cachorro a gente sabe que ele é um animal. Então como é que eu represento a herança no caso aqui de eu querer herdar o que animal tem? Então eu vou usar a palavra aqui reservada extends e chamar o nome da classe animal, tá bom? Então a herança no PHP ela se dá por meio aqui da palavra reservada extends e depois referenciando a classe que eu quero herdar nesse momento, certo? Então dog ele herda tudo o que está aqui em animal. Então, como é que eu provo isso para vocês? Eu chegar aqui e fazer o seguinte, ó, fazer aqui um dog, vou dar um new dog. Vou dizer que o dog, o nome dele, vou chamar aqui de Ted. E vou dizer para o Ted dormir, no caso, né? Então, vou fazer um print aqui nesse resultado. Então, o que vai acontecer aqui? Perceba que eu não tenho nada declarado diretamente aqui na minha classe dog, tá bom? Mas eu estendi a classe animal, ou seja, nesse momento aqui que eu utilizei a herança dentro da orientação a objetos, eu herdei tudo que a minha classe pai, ou seja, a classe pai de dog é animal, então tudo que a classe pai animal tem, a classe dog vai ter nesse momento, tá certo? Então vamos testar isso aqui. Vou aqui no meu terminal, php eranca animal.php. E se você vai perceber, a gente vai ter aqui, ó, Ted are sleeping, né? Então é bem tranquilo, tá? A questão da herança realmente a gente, particularmente a gente vive isso durante todo o tempo e a gente acaba entendendo muito mais fácil isso, tá certo? Então, por exemplo, eu posso ter também a classe bird que extende aqui de animal, né? E eu posso chegar aqui abaixo
Deixa eu só fazer um print aqui numa quebra de linha. New bird, né? Passarinho aqui. Bird name igual, vou colocar bird mesmo. E eu posso fazer um print aqui em bird sleep. Certo? Então, executando novamente, nós vamos ter aqui Ted are sleep, bird are sleeping. Certo? Então a gente tem aqui um cenário bem interessante, que é o quê? A gente pode ter várias classes filhas para uma classe pai, tá? Mas as classes filhas, isso aqui é uma regra aqui no PHP, ela não pode herdar mais do que um pai, ou seja, ela não tem, dentro do PHP nós não temos herança múltipla, certo? Então, o pai pode ter N derivações, N filhos, mas os filhos não podem ter mais de um pai nesse caso aqui, tá? Eu falo isso porque existem linguagens que você consegue fazer a herança múltipla, tá bom? Então a gente tem aqui esse processo de dog herdar tudo que animal, que é a classe pai, tem, e também bird, que herda tudo que a classe animal tem também, tá certo? Ah, mas se eu quiser, porventura, na classe dog, sobrescrever alguma coisa, né? No caso, o método. Eu posso chegar aqui diretamente, ó, public function sleep, tá bom? Se você perceber, eu vou, por enquanto, comentar isso aqui. E eu posso fazer aqui o seguinte, ó. Dog are sleeping. Certo? Então, deixa eu vir aqui no terminal para testar novamente. E você vai perceber que o resultado aqui, apesar de eu ter feito a passagem do valor para o atributo name, como eu sobrescrevi o método, voltando aqui para o PHP Storm, como eu sobrescrevi o método sleep da minha classe pai, só que na classe dog, que é a classe filho, ele vai retornar o resultado aqui de sleep da classe dog, correto? Ah, mas se porventura eu queira fazer uma referência ao método do pai, mas eu queira modificar alguma coisa no filho, você pode, a própria ideia já deu aqui pra gente, você pode usar essa palavra reservada parent, correto? Essa palavra reservada parent se referencia aos atributos e métodos da classe pai. Então esse sleep aqui, ele se referencia a exatamente esse sleep aqui da classe animal. E eu posso, por exemplo, só fazer um print aqui dentro mesmo para você verificar como vai ter. Vou concatenar aqui com uma quebra de linha, para você ver como a gente vai ter dois resultados aqui. Então vou dar aqui um. E executando, perceba que a gente teve aqui ó, o Ted are sleeping, que foi o nome que eu dei, tá? Para o cachorro. E abaixo a execução que veio dentro do meu método aqui que eu sobrescrevi, tá bom? Então, a sobrescrita de métodos no PHP funciona dessa maneira. Você sobrescreve, se você necessitar nas classes filhas, você pode sobrescrever os métodos, fazer a sua lógica para aquela classe em específico e tudo vai ocorrer bem aqui dentro do PHP. Se você precisar referenciar algum atributo, algum método da classe pai, você tem essa palavra reservada parent aqui, e mais à frente nós vamos entender que esses dois pontos aqui, eles também são um operador, e mais à frente a gente vai entender ele, tá certo? Então, a herança aqui na orientação a objetos, ela é bem tranquila, tá certo? Você pode ter várias classes filhas para uma classe pai, mas as classes filhas, que nesse caso aqui é bird e dog, elas não podem herdar mais do que um pai, tá bom? A herança em orientação a objetos se dá dessa maneira, você herda tudo o que o seu pai tem, salvo alguns detalhes que na próxima aula a gente vai entender melhor quando eu começar a falar sobre visibilidade, tá bom? Mas por hora, as nossas classes filhas, quando herdam da classe pai, elas herdam tudo que a classe pai tem. E você pode sobrescrever, se necessário, alguns métodos ou setar valores para atributos na classe filha, assim como você achar melhor que se encaixe na regra de negócio. Por exemplo, eu posso
sobrescrever aqui o atributo name, setando aqui já, por exemplo, dog aqui dentro. Tá certo? Se eu omitir aqui, porque aqui no caso ele vai atribuir um novo valor para name, se eu comentar, você vai perceber que vindo aqui no terminal, a gente vai ter aqui o dog are sleeping, que pegou lá do atributo name, e o dog are sleeping que eu mesmo digitei, tá certo? Então você pode fazer essa alteração também em atributos para na classe em questão, nesse caso dog, ela tem um valor específico, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui, te desejo um forte abraço e na próxima aula a gente volta com visibilidade. Até mais!